Olá pessoal, meu nome é Daiane Raquel, sou enfermeira, sou professora da Universidade Regional do Cariri, tenho mestrado na área de bioprospecção molecular, com linha de concentração em farmacologia de produtos naturais e o doutorado em fase de conclusão em bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Intra. Hoje nós vamos estudar unidades de tratamento intensível móvel. Então, a rede de atenção às urgências e às emergências no Sistema Único de Saúde, que a gente vai estar chamando aqui de RUI, ela foi instituída em julho de 2011, através de portaria ministerial. Então, tem toda uma normatização do Ministério para a implantação da RUI, nos municípios, nos estados e em toda a unidade federativa, e que na dependência da especificidade de cada serviço, eles terão que se adequar a essas normatizações. Então, as linhas prioritárias são essas que eu falei, AVC, IAM e politrauma, e é prevista uma série de ampliação da assistência, tanto em ampliação de leitos, criação de novos leitos, ampliação e qualificação de leitos já existentes, como treinamentos e capacitação de profissionais para dar essa assistência integralizada, em rede. Então, a gente tem um marco legal da atenção em urgência e emergência, é a instituição do Serviço de Atenção Móvel de Urgência, o SAMU, que é acionado pelo número 192. Então, o SAMU ele institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, que é onde vai entrar também a UTI móvel, tanto sendo um atendimento pré-hospitalar como um atendimento interhospitalar também. Por intermédio da implantação de serviços de atendimento móvel de urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro, através do SAMU 192, que vai estar sendo regulado por aquela Central de Regulação Médica de Urgência, que a gente vai se detalhar. Então, o SAMU ele é um marco legal, um marco histórico legal da implantação desse serviço de atenção móvel e que deixa, portanto, esse serviço, a partir de 2003, de ser prestado por profissionais que não qualificados. Então, é necessário toda uma qualificação para atuação no SAMU e alguns requisitos também são exigidos pelos profissionais que vão trabalhar nessa atenção, como a agilidade, a presteza, a habilidade, a destreza manual, a capacidade cognitiva, a capacidade de controlar emoções, de lidar com eventos adversos, com situações de instabilidade. Então, tudo isso é necessário ser observado quando dá atenção móvel de urgência, porque profissionais que não tenham esse perfil, não devem trabalhar nesse tipo de atenção, que requer também, além da habilidade cognitiva e técnica, uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional para lidar com situações de adversidade e muitas vezes situações que vão gerar muito impacto, em quem vai estar dando apresentando, na verdade, essa assistência e essa necessidade de assistência. A gente pode encontrar paciente em mais diversas situações e situações que impliquem, uma necessidade de agir de uma forma a superar esses limites, essas limitações advindas de incapacidade de lidar com situações de gravidade, de situações que demandem um maior impacto na saúde desses pacientes. Então, a gente tem aqui também o importante para a gente trabalhar nessa área da UTI móvel é que situações mais vão estar requerendo atenção em unidades de terapia intensiva móvel. Então, a gente tem um perfil de morbimortalidade do nosso país. E esse perfil de morbimortalidade é que vai estar sinalizando quais as necessidades maiores de atendimento que os pacientes irão requerer. E é em cima disso aqui que a gente vai trabalhar a qualificação dos profissionais que atuam na UTI móvel e, especialmente, a qualificação dos profissionais enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem. Então, a gente tem que até os 39 anos de idade, as causas externas, especialmente representadas por violências e acidentes de trânsito, é o que mais causa adoecimento e morte em nosso meio. Depois, elas vão ganhar
no total, elas representam, elas estão bem envolvidas, né, nessa carga de morbimortalidade no país. Mas a gente observa que dos 40 anos em diante, as doenças do aparelho circulatório e a envolvida infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral são as principais cargas de doença e de morte. Então, eu vou estar seguidas também aqui, né, de doenças do aparelho respiratório. Então, nós vamos estar focando especialmente a nossa atenção em UTI móvel para essas três condições, né? Doenças provocadas, agravos provocados por causas externas, por doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho respiratório. Então, por isso que o atendimento, seja básico ou avançado, ele requer aquele ABC da vida, né? Vias aéreas, respiração, oxigenação, oxigenação e respiração, e circulação. Por quê? Porque essas condições, elas são básicas para a manutenção dos parâmetros vitais e, consequentemente, para a manutenção da vida. Então, independente da condição que o paciente, da situação que levou o paciente a uma condição de agravo à saúde, eu vou estar sempre com atendimento focado em observar a via aérea, manter a respiração e oxigenação tecidual adequada e manter a circulação sanguínea também de forma adequada, garantindo o bombeamento e o funcionamento adequado do músculo cardíaco. Então, e em situações de parada, eu me remeto àquela especificidade de começar o atendimento pelas massagens cardíacas, né, pela circulação, para manter uma atividade cardíaca funcionante e assim poder aumentar a possibilidade do paciente sobreviver à parada. Então, são condições prioritárias quando a gente fala no atendimento de UTI. Primeiro, eu preciso entender como é que esse atendimento se dá na forma de rede e daí sair compreendendo as principais causas de mortalidade para poder, então, triar, né, conduzir, planejar de que maneira vai se dar a minha assistência, seja no interhospitalar ou seja no pré-hospitalar, como parte de equipe integrante da UTI móvel. Então, a gente tem quais seriam os objetivos dessa rede de atenção em urgência e emergência? No primeiro objetivo é articular e integrar todos os equipamentos de saúde. Então, fazer com que eles funcionem de forma articulada e integrada é fazer com que ocorra a pronta disponibilidade desses equipamentos e que um possa servir, né, de base para o outro. Então, a atenção básica dá início aos atendimentos de urgência e emergência e promove, então, a triagem desse paciente, seja para a unidade secundária, se o atendimento for de ambulatório, de diagnóstico, enfim, seja para a unidade terciária, se for requerer uma intervenção cirúrgica, clínica, de terapia intensiva, enfim, se for requerer internação hospitalar. Então, essa articulação e integração, ela garante que todas as tecnologias de saúde, elas possam ser utilizadas de modo a garantir que não haja uma sobrecarga de uma em face da outra. Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários. A gente falou nisso há pouco tempo. Eu preciso é um objetivo da rede, né, de atenção urgência e emergência, aumentar o número de hospitais e leitos para esse atendimento em urgência e emergência, mas também qualificar leitos existentes, instituições hospitalares existentes e profissionais de saúde, né? Então, não adianta a gente ter um acesso articulado integrado, mas a gente não ter qualificação desse acesso, desses profissionais. Isso também vai impactar diretamente sobre a assistência. E acesso ágil e oportuno, a gente acabou de comentar. Então, de que maneira essa atividade, né, de urgência e emergência em rede, ela vai se dar? Quais são as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde? Então, as diretrizes do SUS, universalidade, equidade, integralidade da atenção, em todas as situações de urgência e emergência, desde situações clínico-obstétricas, pediátricas, psiquiátricas, enfim, garantindo esse atendimento nas linhas prioritárias, acesso ampliado, com acolhimento e classificação de risco aos casos agudos em todos os pontos de atenção. Então, especialmente a casos agudos ou casos crônicos agudizados, né? Então, esses pacientes em condições agudas são pacientes que vão requerer um atendimento imediato. Classificação do risco do paciente.
Formação de relações horizontais. Quando eu falo em horizontal, eu falo justamente nessa integração da rede. Não por nível hierárquico de importância, mas todos tendo seu nível de importância na dependência da necessidade de atenção. Regular o acesso, gente. O acesso é regulado porque não deve haver encaminhamento de pacientes para unidades onde não haja disponibilidade de atendimento e de leitos. Então, isso a gente chama de peregrinação do paciente por leito e por atendimento, com perda de tempo, com agravamento do quadro clínico do paciente e muitas vezes até com morte deste. Então, o acesso regulado, ele visa garantir o atendimento adequado no local adequado. Então, isso é muito importante. Humanizar o atendimento, organizar o processo de trabalho, práticas clínicas com cuidadoras e baseadas na gestão das linhas de cuidado estratégicas que a gente acabou de ver, AVC e AM politrauma, centralização da assistência na necessidade de saúde da população, qualificar a atenção e a gestão é importante, institucionalizar a prática e o monitoramento e avaliação das ações, articular, interfederativa, então todos os meios de governabilidade devem estar articulados para essa atenção, prática e controle social, fomento, coordenação, execução de projetos, tudo isso é importante. E a qualificação da assistência por meio de uma educação permanente. Essas diretrizes, elas irão permitir o funcionamento adequado da rede de atenção urgência e emergência e irão garantir, portanto, esse atendimento integrado, humanizado e de qualidade que a gente tem falado até agora. Então, a rede complexa, que vai envolver cuidados desde situações clínicas, cirúrgicas, traumatológicas, saúde mental, gineco-obstétrica, pediátrica, enfim. Então, a UTI móvel, ela tem que estar equipada para dar esse atendimento, desde o neonato até a criança maior, adolescente, adulto, idoso. Então, todo cuidado, ele é direcionado para essa atenção específica na condição de saúde que o paciente está sofrendo. Então, se é uma UTI móvel que não dispõe de incubadora, ela precisa se equipar, eu preciso ter outras ambulâncias que disponham de incubadora, por exemplo, para realizar o transporte de RN gravemente enfermo, seja no pré-hospitalar ou seja no interhospitalar, até a garantia desse atendimento adequado no hospital. Então, as ambulâncias, elas têm que ter a especificação que a gente vai estar vendo daqui a pouco na aula, de acordo com essa necessidade de atenção. Atuação articulada, integrada, sinérgica, ou seja, todos os esforços correm para que essa integração ocorra, de forma transversal e de forma horizontal. Então, romper com a verticalização da assistência. Acolhimento, classificação de risco, qualificação dos profissionais, informação e regulação de acesso. Essas são as diretrizes prioritárias. E de que maneira isso vai se dar? Como é que esse desenho em rede vai ocorrer? Quais são as estratégias que a RUI dispõe para que essa assistência possa se dar de forma integrada, como a gente está conversando? Então, qualificar as portas hospitalares, ou seja, qualificar a entrada no hospital. Qualificar a atenção ao paciente grave e criticamente enfermo, qualificando as UTIs. Então, eu preciso ter UTI móvel de qualidade e preciso ter também o leito de UTI equipado, de maneira a atender essas necessidades do paciente. Então, não adianta a gente dizer que tem um leito de terapia intensiva e nesse leito não está disposto de material, de equipamentos, de ventilador mecânico, de monitorização cardíaca, enfim, uma série de situações que podem necessitar desses equipamentos específicos. Então, qualificar o leito de UTI quer dizer a gente disponibilizar para o paciente um leito com condições de dar a assistência que ele requer. E isso é um objetivo da RUI. Então, qualificar desde quem vai dar atenção, portanto, o profissional de saúde, até a infraestrutura onde esse atendimento será realizado. Organizar e ampliar leitos de retaguarda clínico. O que seria leito de retaguarda clínicos? Seriam leitos para atender a esses casos específicos nessas linhas de prioridade e evitar aquela sobrecarga que nós comentamos agora há pouco dos serviços de emergência, dos serviços de pronto atendimento. Então,
dispor de leitos de retaguarda é dispor desses leitos para evacuar a emergência e as unidades de terapia intensiva quando esses pacientes requiserem, né, a internação ou a alta da UTI. Então, o serviço ele precisa informar, o serviço de saúde precisa informar constantemente e de forma atualizada a Central de Regulação Médica de Urgência, a disponibilidade desses leitos, quantos leitos estão disponíveis, quantos leitos estão ocupados, né, para que essa dinâmica possa ir se dando da melhor forma possível. Criação de unidades de internação em cuidados prolongados e hospitais especializados em cuidados prolongados. Isso aqui é muito importante. O que é que ocorre ainda na atualidade? Nós temos pacientes portadores de doenças crônicas ou pacientes que vão requerer um longo tempo de permanência hospitalar até a alta para o domicílio. Então, esses pacientes, eles vão demandar cuidados prolongados em unidades específicas para esse tipo de cuidado. Então, eu preciso garantir que haja rotatividade dos leitos. Essa falta de rotatividade do leito é que faz com que nunca haja vaga para situações específicas. Então, a emergência é apenas um local onde o paciente é atendido inicialmente e triado, né, pela classificação de risco para algum outro atendimento, ou UTI, ou clínica cirúrgica, ou clínica médica, enfim. Então, esse atendimento, ele garante essa triagem, melhor dizendo, ela garante que o paciente não permaneça na urgência por muito tempo. A UTI é para o paciente que está requerendo alta complexidade. Quando esse paciente pode ser cuidado em enfermaria, clínica ou cirúrgica, ele precisa, então, desocupar o leito da UTI. E os leitos de internação prolongados, né, de cuidados prolongados, eles iriam garantir, portanto, que aquele paciente que vai permanecer muito tempo, como AVC, como o paciente oncológico, eles possam ter a permanência hospitalar garantida, mas também não superlotem leitos que precisam rodar, né, de clínica, cirurgia e terapia intensiva, especialmente leitos de UTI. Então, às vezes a gente vê o paciente na UTI, não recebeu alta, mas permanece lá ocupando um leito na terapia intensiva porque não tem vaga na enfermaria. E isso aqui é uma proposta estratégica da RUI de resolução dessa situação, com a criação de leitos de cuidados prolongados em saúde. Então, nós temos, ainda como estratégia, qualificar a atenção nas linhas de cuidado que eu já falei, definição da atenção domiciliar organizada, prevendo equipes de atendimento domiciliar e equipes de apoio também. Todas elas devem ser equipes multidisciplinares, tanto de atenção como de apoio. E articular esses componentes todos da RUI, desde a atenção básica até o SAMU 92, a UPA, Unidade de Atendimento, de Pronto Atendimento, os leitos de retaguarda, a Central de Regulação Médica de Urgência. Então, todos esses componentes da RUI precisam estar articulados para garantir a atenção. Então, falando aqui especificamente quais os componentes da RUI, e quais as interfaces. Quando eu digo interfaces, eu estou dizendo situações, né, que devem demandar, são os balizadores, né, são os determinantes de toda essa atenção. Então, acolhimento, qualificação profissional, informação e regulação permeiam todos os componentes da RUI. E que componentes são esses? Promoção, prevenção da saúde, então promoção da saúde, prevenção de agravos. E aqui a gente trabalharia, né, na atenção básica especialmente, que é a atenção básica funcionando como a base de todos esses componentes e que deve estar inicialmente recebendo esses pacientes e demandando essa assistência para o nível que eles requeiram. Sala de estabilização prevista para locais onde a gente tenha distância, né, grandes distâncias para essa atenção hospitalar e que, portanto, o paciente receberia um atendimento inicial aqui de urgência e receberia uma estabilização para o transporte. A Força Nacional, né, e os próprios princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SAMU 92 com atendimento pré-hospitalar, e aqui entra as ambulâncias também como serviço móvel de atenção, UPA 24 horas, atenção intra-hospitalar e atenção domiciliar. Então, a RUI passa por todos esses componentes. E aqui, detalhando a RUI,
Especificamente, né, incorporação dos componentes de promoção e de prevenção seria o foco. Então, se a gente consegue trabalhar esses componentes de prevenir os agravos e promover a saúde, a gente diminui a necessidade do atendimento da UTI móvel, a gente diminui a ocorrência de acidente vascular cerebral, de infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, enfim, situações que podem ser evitadas com educação em saúde permanente. E aí a gente tem também um grande desafio pela frente, que são as violências interpessoais e os acidentes de trânsito, as violências no trânsito. Então, essas duas condições, a gente viu há pouco, que elas implicam diretamente na mortalidade e na morbidade de pessoas até os 39 anos de idade. Então, como trabalhar essa linha de prioridade, né, de atenção às causas externas que a gente está denominando aqui? Trabalhando situações que diminuam a violência, os homicídios especialmente, né, ou as perfurações por arma branca e por arma de fogo, que são muito comuns em nosso país, e os acidentes de trânsito, que são responsáveis por uma situação de grande gravidade, que é o trauma crânioencefálico, que a gente comentou aqui na aula, como principal causa de morte, né, e de sequelas em pessoas até os 40 anos de idade. Então, o TCE, ele representa essa condição de morte importante até os 40 anos de idade, e o AVC e o IAM, especialmente na população, né, que supera os 60 anos de idade. Então, são condições que a gente precisa trabalhar esse perfil de doença para que a gente possa promover saúde a partir da condição do conhecimento dessa realidade que nós vivenciamos no nosso perfil de mortalidade.